Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga e professora de yoga. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto que eu acho muito importante. Olha só, tô aqui de cabelinho lavado, acabei de dar uma aula para os meus alunos aqui no espaço, uma aula sobre equilíbrio. Você se acha uma pessoa equilibrada? O que eu quero falar com você hoje é sobre o seu equilíbrio emocional. Como é que ele tá? Você consegue enxergar os aspectos de desequilíbrio emocional no seu corpo? Tipo, a sua respiração agitada, as suas mãos que tremem de nervoso, o seu coração que dispara quando alguma coisa acontece, aquele drama que você faz. Você já percebeu essas situações em você? Então, olha só, quero te contar uma história. Eu lembro de uma moça que ela chegou aqui, vamos dizer que o nome dela era Maria. Maria chegou aqui um belo dia dizendo que ela estava num relacionamento, né? Casada, ela já estava casada há pelo menos uns 10 anos. E ela tinha a tendência, todas as vezes que o marido dela chegava em casa atrasado, ou aconteciam coisas que ela acabava se frustrando, né? Ele dizia que chegava no horário, não chegava naquele horário. Ela pedia para ele comprar coisas no mercado, ele chegava, tinha esquecido. Ela se sentia tão mal, que ela se sentia a pior das criaturas. Então, quando ela falava com ele, ela sempre falava: poxa, mas você faz isso porque você não me ama. Se você me amasse, você ia lembrar, você ia estar aqui no horário, você ia se comprometer, você ia estar do meu lado. Se você me amasse, você ia mudar os seus planos. Se você me amasse, você ia me colocar como prioridade. Aquilo para ela era um sofrimento muito grande. E quando ela chegou e começou a fazer yoga, uma das questões dela era tentar observar isso. É interessante que muitas pessoas não conseguem ver o yoga como esse caminho, né? As pessoas acabam chegando no yoga por outros motivos. Elas vêm para o yoga, por exemplo, porque o médico indicou, porque elas estão com algum problema muscular ou algum problema ligado à ansiedade. Geralmente, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas conseguem conectar o yoga à ansiedade, né? A melhora de quadros ansiosos. Mas para outras coisas, não. E o que eu achei interessante foi que ela chegou aqui com essa demanda. Ela queria ver por que ela se sentia daquele jeito. E ela decidiu, né, encontrar o yoga, eleger o yoga como um caminho para poder se conectar com esse lado. O que me chamou mais atenção foi porque ela chegou aqui já com essa intenção, né, de trabalhar suas questões emocionais com base na sabedoria do yoga. E ela falou que isso aconteceu depois de alguns vídeos meus que ela assistiu, e aí ela decidiu vir me procurar para poder trabalhar essas questões. E aí, o que foi interessante? Maria percebeu que à medida que ela ia se trabalhando e ela ia se observando, tanto que, como eu falei no vídeo passado, né, Swadhyaya é a auto-observação, é o seu auto-estudo, e a gente pratica isso enquanto faz yoga. Então, enquanto ela praticava Swadhyaya, não só na prática, mas na vida mesmo, né, ela começou a ver quais eram os gatilhos que deixavam ela mais sensível. Então, ela começou a observar, por exemplo, que quando o marido ele não aparecia naquele momento, ou quando ele fazia alguma coisa que contrariava o que ela achava que era certo, ela se sentia abandonada, ela se sentia rejeitada. É como se tudo aquilo que ela fizesse para ele não fosse reconhecido, colocando grande parte das expectativas sobre a própria felicidade nas costas do companheiro. Então, assim, a partir do momento que ela foi trabalhando e ela foi se observando, e principalmente quando ela foi trabalhando esse equilíbrio emocional, ela começou a perceber que existiam formas de enxergar aquela mesma situação de outro jeito. Ele se atrasou por conta de outras questões, não era para fazer mal para ela, não era como uma forma de afronta aquilo que ela tinha pedido. Ele esqueceu porque as pessoas esquecem mesmo as coisas. E, na verdade, o marido estava muito comprometido com ela, ele não era um marido que estava desconectado, um marido que estava pensando, por exemplo, em se separar. Não, ele se mostrava muito apaixonado, ele se mostrava muito disponível. Porém, ele tinha as questões, como todos nós temos. Todos nós temos, né, digamos assim, desencontros com as pessoas que a gente ama, e isso é muito comum. O problema é quando a gente observa esses desencontros como sendo propositais, como sendo intencionais para poder nos machucar, nos magoar. Em algumas situações é provável que isso aconteça assim, que a pessoa faça no sentido de machucar o outro. Porém, nesse caso específico, não era assim. Então, o que aconteceu? À medida que a gente ia trabalhando aqui, né, as aulas,
ela vinha para as práticas e a gente fazia as meditações e eu ia orientando principalmente que ela continuasse fazendo outros asanas em casa, que é a coisa da construção do sadhana, que eu já tenho falado para vocês, e ela ia construindo o sadhana pessoal dela e fazendo principalmente posturas de equilíbrio, né? No yoga a gente tem posturas de vários tipos. Uma das posturas dentro do yoga são as posturas de equilíbrio. Então, as posturas de equilíbrio, uma das coisas que eu falo sempre para os meus alunos e que eu reforçava com Maria, era a ideia de que quem equilibra fora, equilibra dentro. Então, aquele drama todo que ela fazia, à medida que ela encontrava naquela situação, que ela se sentia já a ponto de começar um drama, tipo, você não me ama porque você é isso, porque você é aquilo, ela saía daquele estado, se observava e partia para poder fazer um pranayama, né, aquele exercício respiratório, e as posturas de equilíbrio que a gente tinha trabalhado em sala de aula. E ela começou a notar como isso mudava a disposição dela dentro do relacionamento. Como mudava a disposição dela das coisas que ela pensava naquela situação. Ela saía do lugar da criança ferida, aquela criança ferida que responde tudo, que ela não responde, ela reage. Ela simplesmente é cutucada e ela reage. Como ela é cutucada na ferida, ela reage com dor, com agressividade, ela reage com drama. Então, o que acontece, né? Ela começou a observar essa situação a partir da prática, a partir dos pranayamas, das meditações, da prática dos asanas, e ela começou a transferir esse conhecimento que ela foi aprendendo no corpo dela para o relacionamento dela. E ela começou a relatar como isso foi fazendo diferença e como ela foi se transformando e mudando, e por sua vez, o marido também foi se transformando. A partir do momento que você está num relacionamento com alguém e você muda, o outro vai acabar mudando também. Não tem possibilidade de você polarizar uma mesma energia, tipo, ela era muito dramática e ele acabava ficando bravo com isso, ele acabava se afastando cada vez mais, porque ela só cobrava. Então, como é que ela poderia se aproximar se a disposição dela era uma disposição de cobrança? A partir do momento que ela sai desse lugar de cobrança, de quem está diante de alguém que deve alguma coisa para ela, então se você me ama, você me deve seu amor, e você não está dando o amor do jeito que eu acho certo. Então, nesse posicionamento, ela acabava afastando ele cada vez mais, e era o contrário do que ela queria que ele ficasse próximo. Só que por conta do posicionamento dela, isso não acontecia. Em alguns momentos ele até tentava se aproximar, mas ela, por conta da raiva, da frustração, dos dramas, acabava afastando ele cada vez mais. Então, assim, quando a gente vai tomando consciência disso e vai mudando a nossa forma de agir, a outra pessoa também percebe. E aquilo que antes era um empecilho deixa de existir. Então, as pessoas começam a se aproximar. Então, o que eu quero falar com você aqui é que existe uma sabedoria que está no seu corpo, que a partir do momento que você entende como ela funciona, você começa a usar isso a seu favor. E você só vai entender isso na prática. Lembra que a gente falou no outro vídeo? 1% de teoria e 99% de prática? E que, na verdade, aqui, principalmente no yoga, e mesmo no consultório de psicologia, a gente trabalha com praxis. Praxis é a reunião perfeita entre teoria e prática. Nada do que eu falo aqui, nada do que eu mostro para você, né, quando você vem fazer aula comigo, é uma coisa que é só teórica ou só prática. Tudo tem os dois lados que se complementam e se complementam de forma equilibrada. O que eu quero falar para você aqui hoje é que se por algum acaso na sua vida você está carecendo de equilíbrio, então às vezes assim, você cuida muito do seu trabalho, você cuida muito das demandas da empresa, mas você não cuida nada de você. Então você coloca o seu trabalho em primeiro lugar. E aí, quando você vai ver, você adoeceu. Eu lembro que quando eu era coordenadora de saúde mental, eu trabalhava 80 horas por semana ou mais. Então eu trabalhava muito. Até que num determinado momento, e eu colocava muito meu trabalho em primeiro lugar e trabalhava e adorava o que eu estava fazendo. Só que eu acabei ficando muito doente. Segundo a minha endocrinologista na época, eu tive fadiga das adrenais, né, que são aquelas glândulas que ficam em cima do rim que produzem o cortisol, né, que faz com que a gente fique ok, que a gente tenha disposição para as coisas, que também é o hormônio do estresse. Então eu estava tão estressada, eu produzia tanto cortisol que minhas adrenais chegaram, opa, não tem mais, não dou mais conta de produzir nada, então eu não tinha energia para nada. Eu estava muito cansada.
Quando a gente faz isso, a gente está desequilibrando a nossa vida. Outra coisa que a gente faz também é colocar a necessidade de outras pessoas na frente das nossas. Então, ao invés de você cuidar de você e você observar quais são as necessidades, as suas necessidades, você se desconecta completamente das suas necessidades para poder satisfazer as necessidades dos outros. Só que aí você se sente completamente desamparado quando aquela outra pessoa, por quem você se desdobrou e fez tudo o que você podia para poder suprir as necessidades dela, não observa as suas necessidades. Não faz a mesma coisa por você. E eu tenho que te falar uma coisa. Quando você se coloca tão à disposição do outro, que satisfaz todas as necessidades dele, é provável que você nem saiba quais são as suas necessidades. Então, o nosso foco precisa ser, em primeiro lugar, em observar quem nós somos e o que a gente precisa. Tudo o que acontece na minha vida precisa vir a partir de mim, porque a vida não acontece fora de mim. A vida acontece através de mim. Eu tenho que estar bem, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o que é importante na minha vida, eu tenho que saber para onde eu estou indo. E se eu não sei nada disso, como é que eu vou cuidar de mim? Se eu coloco os outros, às vezes, muitas vezes, cuidar dos outros e colocar a necessidade dos outros em primeiro lugar é uma fuga para eu não me olhar, para eu não ver quais são os meus problemas, para eu não ver quais são as coisas que eu preciso corrigir em mim. Por exemplo, Maria estava tão focada no marido dela que ela não conseguia ver os problemas que ela tinha que corrigir nela, para aí só depois entender que o problema do relacionamento não era do relacionamento, apesar dos relacionamentos terem problemas. Mas esse problema específico não era do relacionamento, era um problema dela. Então, à medida que ela foi vendo isso, ela foi conectando com isso, ela foi se olhando com mais cuidado, sem julgamento. Não adianta você olhar para você e ficar se julgando. Ai, dá tudo errado. Ai, eu não consigo. Ai, eu sou terrível. Ai, não adianta esse papo, tá? Então, assim, quando ela foi olhando para isso, ela foi podendo corrigir progressivamente. Quando você vem para uma prática de yoga, né, uma prática de yoga conectada, fundada na filosofia, fundada na tradição, né? Quando a gente, de fato, trabalha o yoga como uma grande conexão entre mente e corpo. Então, as posturas de equilíbrio, aquelas posturas que você fica sobre um pé só, as posturas que você faz, por exemplo, de equilíbrio sobre os braços, ou posturas que você faz, de uma maneira geral, são as posturas que você fica sempre sobre um pé só, né, se equilibrando, ou você faz equilíbrio sobre os braços. Outras posturas que não são denominadas posturas de equilíbrio também trabalham o seu equilíbrio. Mas o que eu quero falar para você é que as posturas que são denominadas posturas de equilíbrio, elas têm a função, por exemplo, de trabalhar Ajna Chakra, o chakra que fica entre as suas sobrancelhas, que também é conhecido como chakra do equilíbrio. Ajna Chakra é o chakra que organiza, por exemplo, a nossa intuição. É aquele que nos dá visão além do alcance. Se você nasceu lá na década de 80, você deve lembrar dos Thundercats, né? Visão de Tandera. Era olhos de Tandera. Então, a ideia... Thundercats! Você deve lembrar. Mas então, eu adorava, achava o máximo. Então, Ajna Chakra trabalha com você essa visão além do alcance, essa possibilidade de você ver as coisas que não estão aparentes. Por isso a gente diz também que ele é o chakra que trabalha a sua intuição. Então, quando nós estamos desequilibrados, esse desequilíbrio aparece muito facilmente no nosso corpo. Então, você vai lá tentar fazer o 4, sabe aquele pessoal quando para, né? O policial adora fazer isso quando está na lei seca. A pessoa vai lá e não consegue ficar parada fazendo 4. Só que assim, ela não bebeu nada. É desequilíbrio na vida mesmo. 4. Besta. Com as pernas, tirar o pé do chão e equilibrar. Então, aí o que acontece? Essa pessoa, ela não tem equilíbrio na vida, né? O corpo dela tá desequilibrado. Então, o que eu quero trazer para você é que quando você começa a fazer as posturas de equilíbrio, e aí tem todo um trabalho, né? Não é só, equilibrei. Não. Você vai construir o asana. Você vai focar os olhos num ponto lá na frente. Os olhos, o olhar é muito importante para os asanas de equilíbrio. Você vai focar o olhar, você vai construir o asana, uma inspiração por vez. Você vai encontrar os mudras certos. Lembra, Anjali Mudra é o mudra do equilíbrio, né? Um deles, esse é o que a gente mais usa. Quando você pressiona uma mão contra a outra, você equilibra o seu corpo inteiro. Então, assim, a gente traz sempre, na grande maioria dos asanas de equilíbrio, a gente costuma usar Anjali Mudra. Então,
Então a gente pressiona uma mão contra a outra para poder equilibrar o nosso corpo, ou então a gente segura, né? Eu gosto muito de usar Kali Mudra também, que é o Mudra da força, porque quando você segura a sua mão, você não cai nem para um lado nem para o outro. É como se você encontrasse essa linha do centro que te equilibra, trabalhando a gravidade, né? E colocando o seu corpo onde ele precisa estar. Outra coisa muito importante que você aprende na prática do asana é que não existe equilíbrio sem movimento. Quando você faz uma asana de equilíbrio, o seu corpo ele se movimenta. Ele fica encontrando o equilíbrio para ficar no lugar. Que as pessoas falam, é aquela tremidinha que a gente dá? É aquela tremidinha que a gente dá. Então assim, não tem como você fazer uma asana de equilíbrio e ficar completamente parado. A ideia é que o seu corpo, ele tem a sabedoria o bastante, a sabedoria inata de fazer com que você se equilibre. Então a ideia é que você pratique isso, né? Que você faça isso, você entenda como o seu corpo funciona. Não adianta você ficar vendo, entende? Não adianta você ficar olhando, nem, por exemplo, eu posso te explicar aqui com detalhes como o asana é construído, né? Só que mesmo que eu te explique com riqueza de detalhes, você só vai entender mesmo quando você fizer. Então, os asanas de equilíbrio trazem pra gente essa consciência, do mesmo jeito como fez com a Maria, né? Ela foi entendendo o que ela tinha que fazer. Se a questão dela era muito drama, era um desequilíbrio emocional diante de determinadas situações, dessa situação específica, só que é provável que uma pessoa que tem um desequilíbrio numa área da vida não restrinja esse desequilíbrio a essa área específica. É provável que isso se alastre para todos os campos da vida dela. Então ela fazia, por exemplo, o mesmo drama com a família. Era aquela pessoa que quando a irmã ia para um lugar e não chamava ela ligava à irmã e falava, poxa vida, você saiu e não me chamou. Ela não tinha uma atitude de falar, poxa, você saiu, que massa, vamos sair comigo semana que vem? Tipo, vai lá e convida a pessoa. Você queria sair com a pessoa? Convida a pessoa, né? Não fica esperando ser convidada e fazendo drama porque não aconteceu do jeito que você achava que tinha que ser. Você não entende quais as configurações que fizeram com que aquela pessoa tomasse aquela atitude daquele jeito. Tipo, sair sem te convidar. E assim, ela tem todo o direito de querer sair sozinha, não sair com ninguém, e ninguém inclui você. Entende? Então, a questão é que a gente precisa muito mais focar naquilo que a gente quer do que focar naquilo que a gente não quer. Se a gente está focando naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente não quer, poxa vida, ela não me chamou, ou poxa vida, ele não fez o que eu quis, né? A gente acaba tendo uma vida floreada o tempo inteiro por essas questões, ao invés de ter uma vida plena, potente, onde você toma as rédeas da sua vida e toma suas próprias decisões. Quando você consegue tomar as rédeas da sua vida, de fato, e viver a vida do jeito que você quer, ao invés de viver a vida esperando para que os outros façam aquilo que você quer da sua vida. Entende? Então a grande questão é a gente conseguir, de fato, distinguir, em primeiro lugar, o que a gente quer. É incrível a quantidade de pessoas que chegam no meu consultório, que sentam naquele sofá e eu pergunto, então, você sabe o que você quer? E as pessoas geralmente dizem, não, eu sei o que eu não quero. E aí sabe o que elas fazem? Elas passam a vida delas inteiras focadas naquilo que elas não querem. E sabe o que elas veem acontecendo? Aquilo que elas não querem. É como se fosse a lente dessa câmera aí que está me filmando agora. Se você foca naquilo que você não quer, você só vai ver o que você não quer, não importa a situação. É a história, né? Os olhos da abelha e os olhos da mosca. Então, se você tem olhos de mosca, você só vai ver lixo mesmo no jardim. Agora, se você foca naquilo que você quer, vamos lá, tira o foco daquilo que não presta, que não serve para você, que é problema, que é questão. E aí você vai focar naquilo que você quer. Naquilo que faz você andar, naquilo que faz seu coração vibrar, naquilo que te deixa melhor, naquilo onde você quer estar, o que você quer fazer, como, né, você coloca muito valor naquilo que você faz, você se entrega para as coisas boas da vida, da sua vida, as coisas que você escolheu, para o caminho que você está trilhando. Nesse momento, você assume o olhar da abelha e você sempre vai ver flor em qualquer lugar, não importa o tamanho do lixão que esteja ao seu redor. Ai, mas isso não é viver com as lentes cor-de-rosa e fugir da realidade? Não, na verdade, isso é focar naquilo que você quer e construir aquilo que você quer. Quando você foca naquilo que você não quer, você acaba ficando preso. E é provável que você não saia de lá. Você vai se debater, né? Vendo cada vez mais as coisas que você não quer e ficando paralisado por conta disso. A grande diferença é você ter consciência da realidade.
Eu entendo que tem coisas difíceis, complicadas, ruins, etc, etc. Porém, isso não vai me parar. Eu entendo que eu não sou perfeita, eu entendo que eu tenho que melhorar, eu entendo, etc, etc. Só que eu não assumo, por exemplo, a ideia de que, ai meu Deus, eu não sou boa o bastante. Nada do que eu fizer vai acontecer, nada do que eu fizer vai dar certo. Todas as coisas que eu faço, etc, etc, etc. Porque isso é você estar focado nas coisas que não são boas. A ideia é você ter consciência da realidade, você olhar tudo com um olhar amplo, mas dizer, ok, eu agora posso escolher o que eu quero. E aí se autorresponsabilizar. Enquanto você não se responsabiliza pela sua vida, pelos seus sentimentos, por tudo aquilo que acontece para você e com você, mas principalmente pelo que você sente diante das situações, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, né? Ah, eu fiquei com raiva porque fulano de tal falou isso. Ah, eu falei assim porque ele falou comigo assado. Opa, você falou assim porque você quis. Você falou assim porque existe aí um modelo inconsciente que faz com que, diante de uma situação como essa, você reaja daquele jeito. Então, é você que faz, é sua responsabilidade. Ah, é minha culpa. Sai do lugar da culpa, vem para a responsabilidade e vamos entender que, por sermos responsáveis, podemos sim transformar essa realidade. Mas para eu transformar, eu preciso aceitar. Tem outro vídeo aqui no canal sobre aceitação. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. Eu acho que vamos deixar um card aqui para você assistir, porque vale a pena você entender o que é aceitação. Então, assim, quando você aceita a realidade, você se responsabiliza por isso e diz, ok, então agora eu vou mudar isso aqui. Quando você aceita a realidade e se entende, se vê e decide mudar, uma das coisas que você faz, por exemplo, é desistir de tentar mudar o outro. Né? Que é como Maria estava fazendo. Ela estava num ponto onde ela cobrava para o marido que ele fosse uma coisa que ele não era. Isso fazia com que ela sofresse. Porque ela se desresponsabilizava totalmente por ela. Então esse desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio na vida, fazia com que ela exigisse dele, né, coisas que ele não ia cumprir. Vai que esse marido dela fosse geminiano, né? Tá perdido. De repente, quando foi ver, esqueceu das coisas. Você vai ficar exigindo? Não exige, né? Entende quais são os limites daquela pessoa. Aceita a pessoa do jeito que ela é. Para de ficar tentando fazer com que ela seja igual a você. Ou que ela assuma um espaço ou uma atitude de uma pessoa que só existe no seu sonho. Aceita a pessoa. Né? Porque assim, geralmente a gente não aceita o outro porque a gente não se aceita, né? Então eu tenho muita carência, eu tenho muitos problemas, aí eu olho para o outro esperando que ele assuma, ele resolva a minha carência. Então nem eu aceito essa carência, porque eu queria que ela fosse suprida por outras pessoas. Eu preciso aceitar a minha carência e preencher essa carência, cuidar dela, cuidar de mim. Por isso, que aí como eu estava falando lá no começo do vídeo, que geralmente essas pessoas que têm desequilíbrios na vida, que colocam, né, outras pessoas na frente, o meu trabalho primeiro, a minha família primeiro, não, primeiro meu filho. Quando você coloca qualquer coisa antes de você, você provavelmente vai ter uma vida bem desequilibrada. Porque você não entende nada de você. Você não entende de fato o que você precisa. Você não entende de fato o que você precisa cuidar aqui para parar de projetar no mundo e criar os problemas que você tem aqui fora. Nada acontece a despeito de você. Tudo acontece através de você. Se você vive o que você vive, as coisas que você vê e como você experiencia, vem através de você, através dos filtros que você tem, através dos parâmetros que você cria na sua vida. E a maioria deles é inconsciente. Só o seu autoestudo, a sua autoobservação, né? Que aí a gente vai trabalhar isso de várias formas. Yoga, meditação, psicoterapia. Quando você traz de fato essa vivência, você consegue ver o que está aqui na sua frente, esse viés, essas lentes que você tem através das quais você vê o mundo. Que até então, você acha que tudo que acontece é uma relação imediata, como se não existisse nada entre você e o mundo. Só que entre você e o mundo existe você mesmo. E é você mesmo que modula tudo aquilo que você vê. Independente das situações aqui. E eu não estou falando que, porque não existem situações ruins, não existem...
Tudo existe. Mas o que determina como aquilo impacta a sua vida é como você lida com isso. É como você vê isso. E essa é a parte mais importante. Por isso que a gente fala do autotrabalho. É você se trabalhar, é você se ver, é você se acolher, é você se entender. A partir desse momento que você faz isso, e às vezes o processo, né, ele é longo. Quando você faz isso, você de fato começa a colher os frutos. Eu tava atendendo mais cedo e uma das minhas pacientes, né, ela falou assim, eu já estou trabalhando nisso pelo menos desde 2016 e agora, nós estamos em 2020, né, se você está assistindo esse vídeo, sei lá, em 2053, agora em 2020, ela está começando a colher os frutos de coisas que ela começou a se debater lá atrás. Se debater sem saber o que fazer, meu Deus, e agora, tal. Então assim, é um caminhar. Do mesmo jeito quando você vai fazer um trabalho manual, você faz tricô, crochê, é um ponto por vez. Quando você caminha, é um passo de cada vez. Não tem como você sair, né, pulando as fases. Tem fases. Em alguns momentos acontecem de você dar um grande salto. Pode acontecer sim, mas não é o tempo todo, né? Tem todo um trabalho. E assim, para você dar um salto, para as fichas todas caírem de uma vez, você tem que estar preparado para isso. Você já se trabalhou, você já passou por situações, então já teve um trabalho aí que faz com que, aquela ficha caia. Você entenda, era isso. Aquele momento aquele insight que vem, você, é por isso, olha só. Então assim, trabalhar a nossa integridade, né? Trabalhar a nossa autoconsciência, trabalhar e cada vez mais observar como nós somos, como nós nos sentimos. Porque assim, se um dos grandes sofrimentos da sua vida acontece porque você está o tempo inteiro aberto e é jogado de um lado para o outro pelos seus sentimentos, o caminhar vai te levar para a autonomia emocional. Que é isso que a gente trabalha aqui. No final das contas, todos esses caminhos, né, psicoterapia, o yoga, a meditação, a autoobservação, tudo isso existe, né? Assim, pelo menos a gente usa dessa forma para poder chegar num ponto onde nós somos autônomos emocionalmente. E você consegue entender, por exemplo, que os passos que você precisa dar, em alguns momentos vão dar certo, em alguns momentos vão dar errado, mas tudo isso são questões que você vai resolver com você. Não é você travar uma batalha contra o mundo ou contra os outros. Você precisa olhar isso para dentro com cuidado, com atenção, se tratando como você trataria uma pessoa que você ama muito. Como você falaria ou trataria dessas questões com um filho que está sofrendo? Exatamente sobre isso. É você aprender a usar esse jeito de tratar as pessoas que você ama com você mesmo. Trazer essa compaixão, trazer esse amor. Porque o amor, ele não existe quando ele está fora de mim. Eu posso ter 1 milhão de pessoas me amando, mas se eu não me amar, acabou, não serve de nada o amor dos outros. Eu nem conecto com o amor deles. Então a grande questão sou eu aprender a me amar, até para se de repente, eu sou mãe, eu sou pai e tal, tenho um filho e eu digo, não, meu filho está em primeiro lugar, então eu faço tudo por ele, mas eu não me amo. Eu vou ensinar essa criança a não se amar. Porque tudo acontece através de mim. O meu exemplo é que vai mudar, é que vai influenciar, é que vai de fato chegar onde precisa chegar, nas pessoas, tocar nas pessoas, conectar com as pessoas. Eu conecto através do que eu sou, não do que eu aparento ser. E para isso, eu preciso me amar. Então, para você equilibrar, para você corrigir o que você ainda tem que corrigir, para você aceitar, para você se ver de fato, para você aprofundar aquilo que você precisa se amar, em primeiro lugar. E isso é clichêzão, né? Todo mundo em algum momento já falou sobre isso, todo mundo fala que o amor próprio é muito importante. O que eu acho interessantíssimo é que a nossa sociedade é tão desconectada de si mesma que uma das perguntas que eu mais escuto é: mas como que eu faço para me amar? Né? Então, ai meu Deus, caramba, você fala aí de amor próprio, mas como que eu faço para me amar?
a gente aprende sempre a amar o que está fora, né? A dar tudo para os outros. Aí você vê aí o amor romântico, por exemplo, o mito do amor romântico, que fala que quando você ama alguém, você ama mais a pessoa do que você mesmo, né? Então você ama, você dá tudo, você dá a sua vida pelo outro. Só que esse tipo de amor que é pintado por aí é um amor que na verdade está alimentando a codependência, uma dependência que você tem do outro. E é isso que faz com que as pessoas sofram tanto nos relacionamentos. Isso é uma das raízes, por exemplo, desse grande desequilíbrio, onde eu coloco tudo na minha frente. Eu nunca estou no centro. Porque estar no centro da vida é egoísmo. Egoísmo é eu projetar em você os meus problemas e querer que você resolva. Porque eu acho que você é o meu problema, quando na verdade o problema sou eu. Isso é egoísmo. Agora, quando eu me coloco no centro, eu consigo me ver, eu consigo ver de fato quais são as minhas questões e eu vou resolver isso, aí eu paro de projetar em você. Então a primeira coisa que eu vou fazer é parar de te cobrar e deixar que você seja quem você é. E vou te amar com você sendo quem você é, sem esperar que você mude nada, porque quem mudou fui eu. Entende? Então assim, a partir do momento que a gente começa a ter esta noção, né, e começa a pensar, por exemplo, sobre questões ligadas ao amor próprio, como é que eu me coloco no centro da minha vida? Como é que de fato eu começo a me amar? E aí muitas vezes eu sugiro que a pessoa, ela comece a fazer, primeiro, né, a gente vai lá pro autocuidado. Práticas de autocuidado. Passo número 1. Primeiro você precisa observar quais os seus pensamentos sobre você. Os seus pensamentos sobre você são pensamentos autodepreciativos? São pensamentos que te derrubam? Que te colocam no chão, que fazem com que você não consiga levantar e continuar? Eu não consigo, eu sou burra mesmo, deu tudo errado, eu não consegui mais uma vez, eu sou incompetente. Que tipo de pensamento você tem sobre você? O pensamento que você tem sobre você é o tipo de coisa que você falaria para o seu filho? É o tipo de coisa que você falaria para sua mãe? É o tipo de coisa que você falaria para pessoas que você considera muito ou não? Se você não falaria isso para outras pessoas que você gosta muito, é uma coisa muito séria com seus pensamentos. Então é muito importante que a gente observe isso para começar a mudar. Os meus pensamentos sobre mim são a base inicial, o primeiro passo para de fato eu me cuidar e me amar. Se os meus pensamentos sobre mim são terríveis, eu não me amo, eu não vou me amar desse jeito. Eu não vou construir amor, eu não construo uma relação comigo. Se eu sou um grande algoz, se eu sou um torturador, é claro que eu não vou ter uma relação comigo. Aí eu vou precisar de alguém para poder tentar fazer essa pessoa me amar, para que ela me dê aquilo que eu não me dou. Cuidado, atenção, acolhimento. Onde que isso tem que começar? Em mim. Então eu preciso observar quais são os meus pensamentos. Como eu cuido de mim? Eu me dou o que eu preciso? Se eu estou precisando de descanso, eu me dou descanso? Se eu estou precisando de um tempo, se eu estou precisando me distrair, me divertir, se eu estou precisando, ir no médico, eu vou? Eu levo meu filho, mas meu Deus do céu, sou minha última prioridade. Quer dizer, não sou prioridade, porque estou no fim, né? Quando você cuida de você, você consegue cuidar dos outros. Quando você se ama, você consegue amar os outros. Quando você se entende como centro da sua vida e a partir desse momento você começa a lidar com os outros sem cobrança. Você sai do lugar de quem depende do olhar do outro, quem depende da visão do outro, ou quem depende do que o outro fala. Você se legitima. E quando você se legitima, você vira uma pessoa autônoma emocionalmente. Quando você é autônomo emocionalmente, você pode decidir de forma muito transparente o que você quer da sua vida. Você se relaciona com as pessoas de forma muito transparente, porque você não tem nada a temer. Porque a pessoa só vai ficar com você se ela de fato aceitar quem você é. Você não vai mais se mascarar para poder aceitar, para que os outros te aceitem, porque você se aceita, você é autêntico. Então aquilo que os outros fazem ou falam a seu respeito não te atinge. Não é porque você é insensível, não é porque você entende quais são os seus defeitos, você entende quais são as suas limitações e você trabalha nelas. Então mesmo uma grande crítica
nunca virá para você como um grande golpe, porque você tem consciência. Então você olha para aquilo e você entende se aquilo de fato é seu ou se aquilo é do outro. E você nunca vai se incomodar ou se ofender com isso, porque você entende que o outro projeta e que se ele não se vê, você se vê e você sabe até onde ele pode vir. E isso é autonomia emocional. Então assim, todo o nosso trabalho aqui, no final das contas, é para poder trazer para você essa vivência, onde você é cada vez mais você. Como Nietzsche diria, torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Só que para você se tornar quem você é, você tem que saber quem você é. E para saber quem você é, você precisa se observar. Você precisa se estudar. Você precisa se abrir. Você precisa ter coragem. Tá? Por isso que a gente tem tantas ferramentas maravilhosas e que são milenares. Elas não começaram hoje. Então é isso que eu queria trazer para você. Gratidão infinita por você ter visto esse vídeo até o final. E se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui e a gente vai conversando. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.